Olá, boa noite para você que está aqui nos acompanhando em mais uma quarta-feira na nossa Escola Bíblica Online. Eu sou o pastor Daniel Torres, pastor da PIB de Curitiba, pastor responsável pelo movimento discipular. E eu te convido nessa quarta-feira. Quarta-feira é dia de falarmos de discipulado, mentoria, evangelismo. Esse é nosso dia da semana que dedicamos para isso aqui na Escola Bíblica. E hoje eu vou te convidar a embarcar numa jornada aí de algumas semanas, estudando essa temática do discipulado na minha carta favorita da Bíblia, 2 Timóteo. Esse é o meu livro favorito da Palavra de Deus. E eu quero olhar para esse livro com 4 capítulos e refletir quais são lições do discipulado cristão que nós podemos tirar a partir dessa carta do apóstolo Paulo a seu amado filho na fé, Timóteo. Tenho certeza que será um tempo muito gostoso para você. Tem sido um tempo muito gostoso para mim preparar essas lições, refletir nessa que, como eu disse para você, é a minha carta favorita. Para você ter uma ideia, eu já fazem 8 anos, desde 2012, que eu leio essa carta da Bíblia toda semana refletindo sobre o que Deus tem a dizer nessa carta. E ela é especial. Deixa eu te dar um pouquinho do panorama, e algumas informações importantes sobre essa carta da Bíblia, 2 Timóteo. Abre lá, se você tem a Bíblia na sua mão ou no teu celular, você vai precisar acompanhar comigo lá o capítulo 1. Hoje é o nosso tema, dessa primeira parte dessa série em cima de 2 Timóteo. E só para você ter uma dimensão do que significa essa carta, essa é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, que entrou no cânon da Bíblia. É a última carta que nós temos registrada na Palavra de Deus, escrita sob a pena do apóstolo Paulo. Ele escreveu essa carta sobre circunstâncias severas, meus irmãos. Ela é uma carta que tem um tom muito emotivo, por se tratar da sua última carta, por se tratar das condições que ele se encontra quando ele está escrevendo essa carta, e tem um tom de despedida durante toda a carta. Quando você vai lendo com esse olhar, entendendo, sabendo do contexto, sabendo que essa carta ela tem esse ar de que Paulo está se despedindo, Paulo está sentindo que o seu tempo está chegando ao final. Como ele diz lá no capítulo 4, dizendo que ele combateu o bom combate, terminou a corrida, guardou a fé, que a vida dele está sendo entregue como uma oferta. Ele usa essa mensagem, essa figura, lá no capítulo 4, a gente vai estudar aqui com a graça de Deus. Então tem esse tom. Você pode talvez ficar confuso na questão de qual era o contexto onde ele estava escrevendo essa carta. Possivelmente, por aquilo que nós temos da história da igreja, Paulo passou por 2 períodos de emprisionamento na cidade de Roma. O primeiro período era um período que está registrado lá no livro de Atos. Quando você vê o finalzinho do livro de Atos, aquilo é um retrato do primeiro período de aprisionamento de Paulo em Roma. Ele vai até Roma, apelando ao imperador por estar sendo acusado, primeiro lá em Jerusalém, depois ele vai se defender diante do rei Agripa, e depois ele apela para falar com o imperador. E nesse primeiro momento ele está numa situação até que confortável, numa casa. Ele pode receber as pessoas nesse espaço, e ele está ali por alguns anos emprisionado nessa prisão domiciliar. A gente não tem muito histórico nas escrituras do que aconteceu com Paulo depois que ele foi liberto. Provavelmente ele foi liberto depois desse primeiro emprisionamento, fez algumas viagens visitando algumas igrejas, e no meio dessa viagem ele de novo é preso e volta a Roma. E essa carta é escrita possivelmente nesse segundo período de emprisionamento, nesse segundo período onde ele está encarcerado. Mas dessa vez as condições do emprisionamento são bem diferentes da primeira vez. Ele não mais se encontra numa casa, numa prisão domiciliar,
com acesso a pessoas, fácil acesso a pessoas, né? Porque a Bíblia vai dizer ali no final do capítulo do livro de Atos que pessoas iam e vinham e ele expunha a fé de forma livre, né? Nessa prisão domiciliar. Mas dessa vez não, provavelmente ele está numa prisão muito hostil, tá? Provavelmente num calabouço mesmo, subterrâneo, com pouca iluminação, com pouca água, provavelmente a prisão superlotada, uma situação muito difícil que o apóstolo Paulo se encontra. Então, quando você imaginar e ler essa carta, eu quero que você tenha essa visão em mente. A visão de onde ele está escrevendo essa carta e de qual situação ele está encontrando. Provavelmente os últimos dias ou os últimos períodos antes da sua morte. Então, essa é a situação. Eu quero te convidar aqui, você que está assistindo a gente ao vivo, a você interagir comigo. Nós começamos agora uma nova série. Hoje estamos começando uma nova série em cima do livro de 2 Timóteo. Então, se esse é um livro que você tem alguma dúvida em específico, algum comentário, né, alguma questão, principalmente relacionado com evangelismo e discipulado, que é o tema, que é o prisma pelo qual nós estamos abordando essa carta da Palavra de Deus, eu te convido a participar. Você pode mandar a sua mensagem aqui para esse número do WhatsApp que você está vendo na sua tela, e eu terei a alegria de dialogar contigo aqui. Tá? Eu já vi aqui que tem algumas pessoas acompanhando a gente aqui, a Rosana Moura do Rio de Janeiro, Daniele, a Zilda, Mara. Muito obrigado por estarem acompanhando a nossa escola bíblica online. Vocês são muito bem-vindas. Espero que esse tempo, essa 1 hora junto, possa edificar o seu coração e a sua vida e também te preparar para ser um discípulo que multiplica discípulos. Esse é o nosso alvo aqui nessa escola bíblica do movimento discipular. Ok? Então vamos adiante. Algumas lições que eu tiro nessa breve introdução do apóstolo Paulo, tá? Dessa breve introdução à carta. Bom, ele está escrevendo essa carta, o principal propósito dele, primeiro é instruir o seu filho na fé, possivelmente se despedir também do seu filho na fé, né? Mesmo ele não tendo certeza de que ele seria sentenciado ou não, mas você vê esse tom de despedida. E ele também está pedindo para Timóteo vir a ele, ao encontro de Paulo, o mais depressa possível. A gente vai ver também isso no capítulo 4, quando ele faz as despedidas da carta. Mas Paulo, ele trabalha em equipe. Aqui está uma lição muito interessante para a gente, para a questão do discipulado, né? A importância de você formar líderes, a importância de você formar discípulos, sempre, constante, em todas as estações da sua vida. Você é um discípulo chamado por Jesus para pescar homens, como diz lá em Mateus 4,19. Você é um discípulo chamado por Jesus para formar pessoas. E essa é a sua missão, essa é a sua tarefa. Paulo, ele fez isso durante toda a vida dele cristã. Até nesses últimos dias muito difíceis, ele ainda estava investindo, atuando na formação de líderes, tá? Olha só o movimento aqui da carta aqui. Capítulo 4 vai nos mostrar que Lucas, o médico, o escritor do Evangelho de Lucas e do livro de Atos, é o único que está ali presencialmente com Paulo, né, cuidando dele. Lucas também era um médico, então provavelmente Lucas também estava oferecendo o seu cuidado, o seu serviço ali ao seu amigo, ao apóstolo Paulo. E ele está escrevendo essa carta dizendo que o Tíquico, que era um dos cooperadores de Paulo, estava sendo enviado para Éfeso, né, para estar ali conduzindo a igreja e pedindo para que Timóteo venha ao encontro de Paulo. Ele também ressalta que gostaria muito que Marcos, aquele que escreveu o Evangelho de Marcos, viesse também ao seu encontro. Eu fico imaginando essa reunião. Eu vou ressaltar isso de novo também no final da carta. Eu sempre me empolgo. Se tem um momento da Bíblia que aquela coisa assim, olha, em qual momento da Bíblia você gostaria de estar presente lá? Bom, esse é um dos meus momentos que eu gostaria de ver essa reunião. Você pode imaginar Paulo, Timóteo, João, Marcos e Lucas, né, juntos ali. Nós não sabemos também se esse encontro chegou a se efetivar, se Timóteo conseguiu chegar a tempo antes da morte do apóstolo Paulo, enfim, mas o pedido está lá nessa carta. E Paulo está constantemente treinando líderes, treinando discípulos. Minha pergunta para você que está ouvindo essa noite,
na vida de quantas pessoas você tem investido, vida de quantos líderes você tem formado, quantos discípulos você tem cuidado, nutrido, caminhado junto, ajudado eles a darem o próximo passo na fé, na jornada cristã. Saiba que você não precisa ser um apóstolo Paulo para você fazer discípulos. Essa é uma missão que Jesus deixou para todos nós. Todos os discípulos de Jesus é chamado para fazer discípulos. Mateus 28:19. Vão por todos os povos da terra e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. Essa é a missão que está sobre a minha vida, a sua vida que está assistindo esse vídeo, ou está aqui agora presente com a gente. Que Deus te use na formação de discípulos para a honra e glória do nome dele. Bom, vamos agora, eu queria passar trecho a trecho, versículo a versículo, ressaltando lições, lendo com você o texto bíblico e ressaltando lições que eu tiro dessa preciosa carta do apóstolo Paulo. Então, vamos lá para o versículo 1 e 2. Acompanha comigo a leitura de 2 Timóteo 1, 1 e 2. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, que fui mandado para anunciar a promessa da vida que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Escreva você, Timóteo, meu querido filho na fé. Bom, se você está acompanhando aqui essa série nossa toda quarta-feira na área de discipulado, semana passada nós terminamos uma série na carta de Filemon. E você vai ver que a introdução aqui, tanto da carta que Paulo escreve a Filemon, quanto da carta que Paulo escreve para Timóteo, elas são muito parecidas nesse aspecto. Ele, de novo, consegue usar com um equilíbrio excelente esses dois papéis do discipulador na vida de um discípulo, né? Ele fala do seu papel enquanto autoridade, ressaltando ali que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. E ele também se refere a Timóteo como seu filho na fé, seu amado filho na fé. Então, você vê essa relação de autoridade e de amor em equilíbrio no discipulado que Paulo praticava com seu filho na fé, Timóteo. Essas são vamos dizer assim, dois lados da mesma moeda que você, como discipulador, você tem que saber equilibrar e saber trabalhar nessas duas esferas com o seu discípulo. É importante que ele entenda a autoridade espiritual que existe nesse relacionamento. É importante que ele entenda, né, que você, de certa forma, tem não como uma autoridade cega. Eu quero tomar o cuidado aqui para não dar essa impressão. Não é o mandar e desmandar na vida do seu discípulo. Isso é totalmente contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Existe só um mestre, só um Senhor, e é Jesus Cristo. Mas existe sim uma relação de autoridade ali, né? De um irmão ensinando a outro, e naquele tempo sendo um discipulador, alguém que está ali agindo como um professor, ou alguém que está ali ajudando nessa caminhada. Por mais que eu gosto sempre de ressaltar que Jesus é o nosso único mestre, que nessa caminhada de discipulado nós estamos andando como talvez um discípulo mais experiente com um discípulo que está dando alguns passos na sua jornada, os primeiros passos, e que nós estamos ajudando um ao outro, aprendendo um com o outro. Mas se você vê essa questão da autoridade ali ressaltada pelo apóstolo Paulo, e a questão afetiva, o amor que precisa existir nesse relacionamento, né, o cuidado, a atenção, também é ressaltado ali pelo apóstolo Paulo. Então quero mostrar para você esse equilíbrio que precisa existir no nosso relacionamento de discipulado. Essas duas coisas têm que estar presentes lá: autoridade e amor. Um relacionamento afetivo também, no bom sentido, de amizade, de companheirismo, de crescimento, de se importar pelo seu discípulo. Nós vamos ver mais para frente como o apóstolo Paulo expressa isso pelo seu filho na fé. Bom, continuando ainda na introdução dessa carta, Paulo ele continua a dizer ali, ele deseja 3 coisas ao seu filho na fé. Ele fala que a graça, a misericórdia e a paz de Deus o Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Bom, quando você vai comparar as saudações do apóstolo Paulo nas cartas pastorais,
essa saudação, essa tríade aqui está presente: graça, misericórdia e paz. Normalmente o apóstolo Paulo ele saúda as igrejas, saúda nas outras cartas com graça e paz, né? Um termo que era mais comum para os gregos, o outro termo que era mais comum para os judeus. Agora, nessa carta e nas cartas pastorais, ele coloca um terceiro adjetivo, ele coloca uma terceira qualificação ali. Ele deseja também que a misericórdia do Senhor alcance a vida de Timóteo. Existem rumores nessa carta, ou alguns estudiosos, melhor dizendo, eles apontam que Timóteo estava passando por um tempo de muita luta no ministério, muita luta ali na igreja de Éfeso. E Paulo ele vai de uma forma muito enfática encorajar Timóteo a permanecer firme, né? Alguns chegam a sugerir que Timóteo tinha uma característica de facilmente se acuar, de facilmente não mostrar aquela firmeza, aquela constância que é tão característica do apóstolo Paulo. Quem sabe talvez esse seja o motivo desse adjetivo aqui, dessa qualidade aqui da misericórdia nesse texto aqui, lembrando que Timóteo precisa da misericórdia de Deus, também da graça e da paz, para liderar a igreja que ele estava liderando, para discipular as pessoas que ele estava discipulando, para cuidar do povo de Deus. Bom, com certeza você e eu também precisamos da graça, da misericórdia e da paz do Senhor Jesus para discipularmos pessoas, né? Quantas vezes a gente olha para a nossa vida, você olha para a sua vida e fala assim: como que eu vou ensinar alguém a dar uns passos na fé cristã? Eu me sinto tão pequeno, eu me sinto tão limitado na minha fé. Bom, meus irmãos, eu aprendo que a mesmo milagre da multiplicação dos pães, a mesmo milagre que existe no aspecto de quando nós nos doamos, nós também somos abençoados e recebemos, nós crescemos. Os momentos em que eu mais cresci na minha fé, eu poderia dizer que um deles é quando eu me dispus a discipular alguém, a caminhar com alguém. Eu aprendi naquele discipulado, eu aprendi a estudar, eu aprendi a explicar, eu aprendi enquanto eu estava cuidando da pessoa. Então eu te incentivo que isso não seja um limitador, mas que você possa contar com a graça, a misericórdia e a paz de Deus e cuidar de pessoas que estão ao seu redor, ajudá-las a encontrar Jesus, ajudá-las a se tornarem discípulos de Jesus. Bom, vamos então seguir adiante. E aqui nós começamos a sair da introdução da carta, e Paulo começa a conversar com Timóteo ali, a relembrar Timóteo. Olha só o versículo 3 ao versículo 7. Todas as vezes que lembro de você nas minhas orações, de dia e de noite, eu agradeço a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como também aos meus antepassados serviram. Lembro das suas lágrimas e quero muito ver você outra vez, para que eu possa ficar cheio de alegria. Lembro da sua fé sincera, a mesma fé que a sua avó Loide e Eunice, a sua mãe, tinham. E tenho a certeza de que é a mesma fé que você tem. Deixa eu parar aqui e fazer algumas explicações aqui nesse texto. Já tem algumas coisas bem ricas para o discipulado. Lembra que eu falei desse relacionamento afetivo que a gente precisa desenvolver com os nossos discípulos? Paulo ele mostrava um real interesse pelo seu discípulo, por Timóteo nesse caso. Você vê que ele fala que ele ora por Timóteo de dia e de noite. Você vê que ele está ansioso para ver Timóteo, para reencontrá-lo. Você vê que ele tem alegria nesse relacionamento. Algo que é importante você expressar no seu discipulado, quando você está acompanhando com alguém, é essa alegria que você tem de acompanhar alguém, de caminhar com alguém, de ajudar alguém a crescer na fé. Não faça isso como uma tarefa, como um fardo, né? E se isso transparece para o seu discípulo, é algo até triste, né? Da pessoa sentir que ela está incomodando. Não pode ser esse o relacionamento. A pessoa tem que sentir a tua alegria, tem que sentir a tua preocupação, né? Se você combina um encontro uma vez por semana para estudar um material juntos, para preparar aquela pessoa, seja para o batismo, seja para ser conectado na sua igreja, ou seja, no simples processo de discipulado, de mentoria de vida, lembre de
de não somente, sabe, isso é muito comum para os homens que estão me escutando, né? A gente coloca ali aquela tarefinha no checklist, coloca naquela caixa que sábado às 6 horas é a hora de eu conversar com o Davi, por exemplo, né? E você só vai lembrar do Davi sábado, 15 para as 6, quando você está se organizando para o discipulado, né? Lembre de você lembrar do seu discípulo em oração durante a semana. Lembre de mandar uma mensagem para ele durante a semana, interagindo com ele. Sabe, mostre essa alegria no relacionamento. Quando você está modelando isso, lembre que você está deixando para o seu discípulo também um modelo a seguir com pessoas que ele vai discipular na continuidade. Então, como é importante você mostrar que você tem um real interesse pelo seu discípulo. Se ele fala de alguma doença, alguma coisa que ele está passando, um tempo difícil, dê atenção àquilo, né? Pergunte para ele novamente como é que está aquela situação. Se você pergunta motivos de oração, lembre de trazer de volta aquilo. Se você tem dificuldade de memória, anote no seu celular, anote no seu caderno de oração. Como é importante mostrar um interesse real pelos nossos discípulos. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Está mostrando que ele realmente se importa com Timóteo e que Timóteo está no coração dele. É um amigo dele, é um filho dele na fé. Então, isso é muito importante no discipulado. E olha só, a menção aqui no versículo 5, há um tema muito importante nos nossos dias, que é a questão do discipulado familiar. Paulo ele vai destacar 2 vezes nessa carta a relevância do papel da avó de Timóteo e do papel da mãe de Timóteo na educação espiritual de Timóteo. Aqui é a primeira menção, quando ele vai falar que a mesma fé que habitou na sua avó Loide e na sua mãe Eunice, agora ele vê habitando no coração dele, no coração de Timóteo. E também lá em 2 Timóteo 3, versículos 14 e 15, a gente vê essa mesma menção daquelas pessoas que criaram Timóteo nessa dimensão e nessa atmosfera espiritual da palavra de Deus, e que essa palavra é poderosa para salvar. E aí vem o texto famoso, né, que no versículo 16 do capítulo 3, que diz que toda escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para o ensino à justiça. Então, nessas 2 vezes o discipulado familiar é mencionado. E aqui vem uma palavra para os dias que nós estamos vivendo. Se você está vendo esse vídeo recordado na internet, nós estamos num momento histórico de quarentena aqui no Brasil por causa do coronavírus. E esse é um tempo em que nós temos refletido muito como igreja como retomar o discipulado em família, como retomar, se você tem filho pequeno, se você tem filho adolescente em casa, como gerar um ambiente onde a espiritualidade está presente no nosso dia a dia, mais e mais, agora que nós estamos em casa. Como que nós podemos fortalecer isso? Como que podemos fortalecer isso nas nossas igrejas? Eu participei de uma consulta nacional de discipulado há 2 semanas atrás, e um dos temas de maior destaque durante essa consulta foi exatamente a ênfase que nós precisamos dar como igreja nesse tópico aqui. Como que um pai e uma mãe podem transmitir a fé, uma fé viva, à nova geração? Como que pai e mães de filhos já adultos podem continuar nutrindo a fé dos seus filhos, mesmo de longe, né? Como que esse discipulado familiar pode acontecer? Ou como foi no meu caso, né? Como que um adolescente, um jovem que acabou de se converter, o primeiro a se converter da sua família, como que ele pode influenciar os seus pais, os seus parentes, a sua família? Como que esse discipulado familiar pode acontecer? Bom, Paulo vai mostrar aqui nessa carta que o investimento da sua avó, melhor, o investimento da avó de Timóteo e da mãe de Timóteo na vida desse jovem surtiu muito efeito. Todo aquele depósito estava lá, e agora essa fé estava pronta a ser colocada para fora. Todo esse investimento, né, estava sendo usado para a expansão do reino. Então, lembre-se que é tão importante, qualquer fase que esteja os seus filhos, você continuar nutrindo, você continuar alimentando, você continuar incentivando eles a crescerem com a palavra de Deus. Não importa a idade, se for de criancinha, bebê, até adulto, existem formas que você pode se envolver no discipulado do seu filho, dos seus filhos.
Nós temos aqui um vídeo recordado algumas semanas atrás, onde eu fiz um resumo de um livro chamado Pense Laranja, que é um livro que traz a proposta do discipulado familiar para as várias faixas etárias. Você pode colocar aí Escola Bíblica, PIB Curitiba, Pastor Daniel, Pense Laranja, você vai encontrar com essas palavras-chave, você vai encontrar esse vídeo, pode assistir ali e mergulhar ainda mais nesse assunto. Então, olha só, tem um comentário aqui, deixa eu ver se eu consigo ler rapidamente aqui. Olha lá, o Dirceu Oliveira dizendo aqui que o estudo da palavra é um sustentáculo de uma vida cristã. O crente, com a sua fé fundamentada na Bíblia, sempre tem respostas aos muitos questionamentos da sua postura cristã. É verdade, Dirceu, né? A palavra de Deus é a nossa base, né, de crescimento na palavra de Deus. Por isso que nós estamos enraizando todo esse estudo aqui na palavra de Deus. Olha só, eu quero ressaltar aqui o local onde nós paramos no versículo 6. Olha ali, versículo 6 e 7, terminando essa sessão, Paulo está dizendo assim, olha, por isso, por lembrar, né, da fé que foi transmitida pelos seus pais, pela avó e mãe de Timóteo, por isso quero que você lembre de conservar vivo o dom de Deus que você recebeu quando coloquei as mãos sobre você. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Nossa, aqui a gente tem tanta riqueza nesses versículos, tanta coisa para aplicar para a nossa caminhada como discípulos. Olha só, versículo 6, Paulo está incentivando o seu discípulo a manter os seus dons ativos. A ativação dos dons eu coloquei aqui em meio à correria, em meio à pressão, em meio à mudança de cenário que nós estamos vivendo. Lembre de conservar vivo o dom de Deus em nome de Jesus. Essa é a sua tarefa como discípulo do Senhor Jesus. Em meio aos altos e baixos, Paulo está aqui dando um exemplo, preso, encarcerado, sofrendo. Mas ele está ali colocando os seus dons, o seu dom de mestre, o seu dom pastoral em exercício para cuidar do povo de Deus. Não importa o que está acontecendo, é momento de ativar os dons. Eu gosto do verbo grego que Paulo usa aqui, a figura que Paulo usa aqui no grego, né? O anaspuro, o anaspureu. A ideia é de manter o fogo vivo, de acender a chama. Sabe aquela ideia de quando você liga um ventilador, você está acendendo ali a churrasqueira, né? E você liga um ventilador quente para que a brasa pegue, né? Ou uma lareira, enfim. A ideia é exatamente de você jogar vento, né, na lareira. Essa é a ideia, de você acender aquele dom, aquela chama, aquela paixão, aquele carisma, né, de Deus que Ele colocou em você. Então, como é importante a gente lembrar isso aos nossos discípulos. Se você está vendo que um dos seus discípulos ele está diminuindo na sua intensidade, diminuindo na sua devoção, é momento de citar para ele esse versículo aqui. É momento de você mandar uma mensagem e falar, olha, conserva vivo o dom que Deus te deu. Conserva viva a chama de Deus no seu coração. E Paulo ele está lembrando isso. Esse é um dos motivos pelo qual comentaristas vão propor que Timóteo estava passando por um tempo de desânimo, de extrema dificuldade. Paulo está ali exortando ele: ei, Timóteo, não desiste, permaneça firme. E olha só o próximo versículo, né? Um dos versículos mais conhecidos dos trechos paulinos, né? Que diz: Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Um texto poderoso da palavra de Deus. E olha só que interessante, esse verbo, essa palavra no grego, ela pode ser traduzida como timidez, covardia. É interessante o verbo que Paulo está usando aqui para exortar Timóteo. Ele está usando esse verbo, o didomi, que é uma construção de uma ação completa no passado, dizendo que Deus já proveu todos os recursos. Então, quando ele está dizendo que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, ele está dizendo algo que Deus já fez na nossa história. Se você é um discípulo de Jesus, esse Espírito de Deus que habita em você, ele não é um espírito de covardia. Pelo contrário, ele é um espírito que nos dá poder, que nos dá amor e nos dá domínio próprio. Amém?
Que palavra que você precisa ouvir nessa noite, nessa circunstância que nos encontramos. Você saber que Deus colocou em você os recursos para você enfrentar esse tempo. Deus colocou em você, como discipulador, os recursos para animar o seu discípulo. Ou você, como discípulo de Jesus, as condições, as ferramentas para que você encare tempos como os que estamos vivendo. Olha lá, eu quero chamar a atenção para esses três qualidades ali: poder, amor, domínio próprio, moderação, equilíbrio. Qualidades essenciais para tempos como o do Covid-19, não é mesmo? Como nós precisamos do poder de Deus para proclamar a mensagem. Como nós precisamos aproveitar as oportunidades, estar sensíveis às pessoas ao nosso redor, seja presencial, seja online, estar sensível quando Deus fala com você, lembra o nome de alguém, mandar uma oração, perguntar se está tudo bem. É esse poder de Deus, experimentar o poder de Deus através da cura, através da restauração, através da provisão financeira. Que Deus abençoe você, abençoe o seu lar dessa forma. Você que está ouvindo essa mensagem, que Deus abençoe você nesse tempo que estamos encontrando. É um tempo de exercitarmos um amor prático também. Que essa característica do Espírito esteja vivo nas nossas vidas. Um amor que se interessa, um amor que se doa, um amor que se entrega, um amor que reparte o que tem. Essa é a qualidade cristã. E por último, esse verbo aqui eu achei bem interessante. Bom, vamos ver se eu consigo falar aqui, né? Sofronismos é o verbo aqui da moderação. E a ideia é alguém que consegue controlar-se diante do pânico ou de uma paixão. Olha só que definição interessante. E que qualidade importante de você buscar no Espírito que já habita em você para tempos como esse. Não precisamos de pânico. O Espírito que Deus colocou em nós é um espírito de moderação, espírito de equilíbrio. Olha só, falando sobre esse verbo, essa expressão, Barclay disse o seguinte: o sofronismos é um autocontrole divinamente dado, que faz de um homem um grande líder, porque ele é, antes de tudo, o servo de Cristo e o mestre de si mesmo. Então, ressaltando essa qualidade do domínio próprio, como isso é importante para um discipulador. Alguém que consegue dominar os seus próprios impulsos e consegue submetê-los ao senhorio de Cristo. Essa é a nossa missão, essa é a tua tarefa como discipulador, é que você esteja vivendo isso e também transmitindo isso ao seu discípulo, né? Vivendo nesse poder, nessa missão, vivendo com esse espírito de amor, de poder e de domínio próprio. Bom, chegamos à próxima sessão desse capítulo 1, que começa ali no versículo 8 e vai até o final, na verdade, essa sessão. A gente pode ver que a temática é testemunhar a fé. Paulo agora instigando Timóteo, depois de ter falado do quanto ele era precioso, importante, incentivado, agora ele está falando: olha, incentiva isso tudo, te incentiva a você avivar o dom de Deus, fala que o Espírito de Deus tem poder, amor e equilíbrio para te dar, porque você tem uma missão a cumprir. E aí do versículo 8 ao 18 ele vai falar também sobre essa missão. Olha só, vamos ler aqui em partes. Eu quero ler do 8 ao 10 aqui e refletirmos sobre esses versículos. Portanto, não se envergonhe de dar o seu testemunho a favor do nosso Senhor. Nem se envergonhe de mim, que estou na cadeia porque sou servo dele. Pelo contrário, com a força que vem de Deus, esteja pronto para sofrer comigo por amor ao Evangelho. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo, mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Glórias a Deus. Bom, você vê aqui que Paulo agora ele vai para a ofensiva, né? Ele vai incentivar o seu amado filho na fé a ter coragem para testemunhar do Evangelho.
as situações eram as das mais adversas, né? Paulo preso, seu grande mentor, risco de morte, problemas na igreja de Éfeso, provavelmente Timóteo acuado com isso tudo que está acontecendo, mas Paulo ele fala, olha, continua pisando no acelerador, Timóteo, não recua, continua a avançar, tenha coragem, sofra comigo por causa dessa mensagem, por causa do evangelho. Que mensagem preciosa, meus irmãos. E olha, algo que é interessante, eu gosto sempre desse texto da palavra de Deus, um texto complementar aqui, que a gente vai entender de onde que vem essa força, de onde que vem a força desse homem, né? Tantas vezes já açoitado e tantas vezes já acusado injustamente. De onde que vem essa força para continuar proclamando o evangelho mesmo em meio à adversidade? De onde que vem a força que você pode tirar para você continuar crendo em Jesus, caminhando com Ele e proclamando a sua bondade, mesmo que ao seu redor as circunstâncias não estejam favoráveis? De onde vem essa força? Olha só, Colossenses 1, 28 e 29. Texto lindo da palavra de Deus que diz assim: assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas, com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente maduras e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Aqui está a resposta para você. Se está faltando ânimo, se está faltando força, se você está sentindo uma fadiga espiritual ou emocional, aqui está a força que você precisa para continuar sendo uma testemunha em meio a esse tempo. É daqui que Paulo tira a sua força, da força do próprio Cristo Jesus, que vem a sua força para continuar testemunhando, lutando, mesmo em meio às adversidades. E ele exorta Timóteo nesse mesmo tom. Fala, Timóteo, não recue, continue a avançar. E Paulo sempre ele ressalta a mensagem do evangelho. Aqui ele está falando que essa é a mensagem pela qual ele foi chamado, ele foi escolhido, a mensagem que trouxe ele das trevas para a luz. Linda essa mensagem aqui. Versículo 9 e 10, você vai ver a mensagem do evangelho pura e simples. E ele está fazendo questão de trabalhar isso com o seu discípulo. Olha só, chegou uma pergunta aqui para a gente. Vamos ver aqui se a gente consegue abordar a pergunta do Adriano. Como posso discipular um casal? Eu estou discipulando um grupo no trabalho. Como realizar esse trabalho, professor? Como vou repartir? Bom, Adriano, eu espero que essas lições aqui, esses princípios, eles possam te ajudar a dar um norte, né? Se você está num grupo em que vocês estão se conhecendo, um grupo de trabalho, né, como você mencionou aqui, é importante você tentar entender, e eu estou entendendo que por grupo você está mencionando mais de uma pessoa, né? Você tentar no primeiro momento entender em qual estágio da jornada cristã cada um está, né? Talvez um nem tenha ainda professado Jesus como Senhor, talvez o outro já esteja pronto para o batismo, né? Ou para a caminhada, para um compromisso maior com Jesus. Enfim, tente fazer essa análise ali das pessoas que estão no grupo, né? E você vai ter que ou talvez nivelar ali a sua palavra, a profundidade do que você está trabalhando, ou separar, né, esse grupo ali e poder caminhar talvez com uma ou duas pessoas de forma individual. Mas esse seria uma sugestão. E ter um material, você pode usar um livro da Bíblia, como eu estou fazendo aqui, ou você pode pegar um material de auxílio que possa ir abordando temáticas bíblicas, tá? Aqui estão algumas dicas para você, Adriano, aí nessa caminhada. Que Deus te abençoe, viu? Bom, vamos continuar aqui, versículo 11 a 14, riquíssimo aqui o que o apóstolo Paulo vai nos trazer. Versículo 11, aquilo que eu falei com você, ele mostrando como ele estava colocando em prática os dons dele. Olha só, ainda não li com vocês, vamos ler do versículo 11 ao 14. Deus me escolheu como apóstolo e mestre para anunciar o evangelho. É por isso que sofro essas coisas. Mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que ele me confiou. Tome como modelo os ensinamentos verdadeiros que eu lhe dei e fique firme na fé e no amor
que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Por meio do poder do Espírito Santo que vive em nós, guarde esse precioso tesouro que foi entregue a você. Bom, mensagem profunda aqui que nós temos. Eu gosto de extrair desse texto essas duas dinâmicas que Paulo coloca aqui. Aquilo que eu preciso guardar e aquilo que eu preciso confiar a Deus. Ele usa essas duas expressões. Quando ele vai falar de si mesmo, ele fala que crê, sabe em quem tem crido e sabe que é poderoso para guardar, né? Ele confia, essa confiança que ele tinha em Deus para guardar as pessoas e as coisas que ele não tinha controle naquele momento. Ele não poderia cuidar da igreja de Éfeso naquele momento, das outras igrejas que estavam sendo plantadas. Ele não podia se assegurar que Timóteo estava tendo todas as instruções e todas as condições para realizar o seu ministério ali. Eram coisas que ele precisava confiar nas mãos de Deus. A sua própria vida, a sua própria circunstância estava totalmente entregue aos cuidados de Deus. Mas ele lembra Timóteo também que existem alguns princípios, e ele destaca aqui a fé e o amor, que são coisas que nós, como bons mordomos, nós precisamos guardar esses tesouros da palavra de Deus no nosso coração, esses tesouros de Deus que ele nos confia. A nossa fé, o nosso testemunho, a nossa família, e assim por diante. Olha que interessante, gente, porque nós temos uma tendência a querer trocar as mãos com Deus. A gente, normalmente, nós queremos aquilo que a gente precisa confiar a Deus, a gente quer guardar a todo custo, e a gente quer ter controle sobre coisas que a gente não tem controle. E ao mesmo passo que as coisas que Deus nos confiou para que nós guardemos, para que nós sejamos vigilantes, muitas vezes a gente quer que Deus faça aquilo no nosso lugar. E aqui entra um reorganizar do que Deus no processo precisa fazer na sua vida e o que você pode fazer. Pensando na sua realidade, talvez você está aí se reinventando nesse tempo todo de pandemia que nós estamos vivendo. Tem coisas que fogem do seu controle. E a resposta para essas coisas que fogem do seu controle está aqui nesse texto, é confiar no poder e na provisão de Deus. Agora, tem outras coisas que dependem de você. Guardar os princípios da palavra de Deus, guardar o seu relacionamento com Ele, guardar a sua família, continuar sendo ativo, procurando, né? estar atento ao cenário. Isso são coisas que você pode fazer. E aí, isso você não pode querer delegar para Deus se você não estiver disposto a caminhar com Ele nisso. Então, essa dinâmica do guardar e confiar, eu sempre achei muito interessante na questão da nossa caminhada como discípulo. Deixa eu perguntar para você, pare aqui um momento e reflita sobre esses dois princípios aqui. Como você está guardando as coisas que Deus colocou na sua vida? Sua família, seus recursos, sua saúde, os seus talentos, os seus dons, a sua participação, a sua dedicação no reino de Deus. Como que você está guardando essas coisas? Que essas sim são coisas que você precisa guardar. Como Paulo falou aqui, a sua fé, o amor pelas pessoas. Pare para refletir um segundo. E agora, como você está naquilo que você precisa confiar nas mãos de Deus, aquilo que foge do teu controle? Se o teu filho está em outra cidade e você não consegue nesse momento o proteger, talvez ele já seja grande. A sua situação financeira, se você já fez tudo que está no seu alcance, mas você precisa continuar confiando nas mãos de Deus, como está o grau de confiança que você tem naquele que o apóstolo Paulo mesmo diz: eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer, e sei que Ele é poderoso para guardar tudo que Ele me confiou. Você pode dizer isso do teu Senhor? Pode dizer isso de boca cheia? E olha aqui, eu estou aqui com a participação de pessoas do Rio de Janeiro, Sérgio, a Cleide, a Alzira, o Joacir, a Maria. Que bom que vocês estão assistindo aqui com a gente, estão participando com a gente. Sejam muito bem-vindos nesse espaço da nossa igreja, a Escola Bíblica Online. Para que você que chegou na metade, nós estamos aqui começando hoje uma série em cima do livro de 2 Timóteo. Estou quase terminando aqui, chegando ali no finalzinho dessa carta. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa aula, dos últimos 10 minutinhos, e eu quero dar o encerramento aqui dessa primeira semana, dessa primeira parte dos nossos estudos. Eu espero conseguir cobrir um capítulo
por semana aqui na nossa escola bíblica. Então, se esse for o nosso ritmo de caminhada, eu acredito que até o final de junho nós conseguimos fechar esses 4 capítulos da carta de 2 Timóteo. É um dos meus textos favoritos da palavra de Deus. Tenho certeza que se você lê-lo com carinho nas próximas semanas, quero te convidar a você reler essa carta. Ela vai falar muito ao seu coração. E eu te convido, hein? Quarta-feira da semana que vem, com a graça de Deus, nós estaremos aqui para mais uma aula. Olha só, chegou mais uma pergunta aqui para mim, do Eli Mateus. Como discipular nesse período de pandemia? Olha, meu irmão, obrigado pela sua participação aqui. Nós temos usado muito a internet aqui na nossa igreja. Para vocês terem uma ideia, algo lindo que está acontecendo na nossa igreja, desde o começo dessa pandemia, a gente coloca como marco inicial no dia 23 de março, nós já começamos mais de 580 discipulados na nossa igreja. Todos eles online, tá? Seja para pessoas que estão interessadas no primeiro passo, no passo do batismo, ou pessoas que estão chegando para se tornarem membros da nossa igreja. Então essas pessoas, elas estão buscando o discipulado, buscando a nossa igreja, e nós estamos acolhendo essas pessoas num discipulado 1 a 1 ou em pequenos grupos de 2, 3 pessoas. Se você está me ouvindo, quer se tornar membro da nossa igreja, ainda não é membro da nossa igreja, você pode procurar aí, você pode colocar pibcuritiba.org.br/ser membro e você pode ter ali o link, né? Espero que também o pessoal aqui da comunicação consiga colocar o link ali, se você quer ser membro, para você ter esse acesso ali na nossa página, tá bom? Enfim, Eli Mateus, a internet é muito importante de você estar usando para esse tempo. Tem um site que nós usamos aqui na nossa igreja, que é ajornada.com.br. Ali você tem todos os materiais básicos para você discipular alguém. Entra lá na jornada, faça seu login de graça e você vai ter ali materiais, recursos para você estar discipulando pessoas, tá? Fica a dica aí para você nesse tempo. Vamos encerrar aqui. Eu quero ler os últimos versículos do capítulo 1 e nós estarmos encerrando o capítulo 1 de 2 Timóteo. Olha só, Paulo ele termina esse primeiro capítulo, né, esse primeiro trecho, num tom desabafando com o seu filho na fé. Olha só o que ele diz. Você já sabe que todos os irmãos da província da Ásia, inclusive Fígelo e Hermógenes, me abandonaram. Que o Senhor seja bondoso com a família de Onesíforo, pois muitas vezes ele me animou e não teve vergonha de mim por eu estar na cadeia. Pelo contrário, logo que chegou a Roma, ele me procurou até me encontrar. Que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia. E você sabe, melhor do que eu, o quanto ele me ajudou em Éfeso. Então olha só como o discipulado ele vai ter decepções e alegrias. Eu já discipulei pessoas, eu e minha esposa, que nós tivemos grandes decepção com essas pessoas. Depois de investir tanto, depois de caminhar, de amar, e aquela pessoa não retribui o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo respeito que nós dedicamos à pessoa. Pode acontecer decepções. Paulo está aqui falando de 2 líderes da região da Ásia que ele está extremamente decepcionado, Fígelo e Hermógenes, né? Provavelmente líderes ali daquela região, daquela igreja, e que estão atrapalhando o trabalho, né? E além de se sentir abandonado pelas igrejas da Ásia, nesse momento, que era perigoso se identificar com o apóstolo Paulo, ele estava sendo acusado e seria sentenciado. Então, qualquer pessoa que se ligasse a ele poderia correr o risco de ter a mesmo destino do apóstolo Paulo. Olha só que interessante como Onesíforo, esse homem aqui, ele é ressaltado pela sua dedicação, pela sua coragem, né? Provavelmente deixou ali a cidade dele, foi procurar Paulo em Roma. Não estava fácil de encontrar Paulo em Roma, como eu disse, ele estava numa cadeia, ele estava num lugar muito, muito salubre, e ali Onesíforo não só o encontra, mas também provê para o apóstolo Paulo. Eu lembro de uma vez que eu usei esse texto aqui, essa palavra de bênção do apóstolo Paulo para Onesíforo, que o Senhor dê a ele a certeza de que naquele dia ele receberá a sua misericórdia, para evangelizar um irmão que eu estava querendo trazê-lo para perto da igreja.
e ele estava num... Eu fui até a casa dele, eu lembro dessa situação. Eu fui até a casa dele, não encontrei ele. A esposa dele tinha me falado que ele estava num canteiro de obra, fazendo uma festa. No final da semana, ele era construtor, junto com os outros peões, né, com as outras pessoas que estavam construindo ali o sobrado. E eu cheguei ali no meio do churrasco dos homens, eu pedi só para ler um versículo da palavra de Deus. E eu li exatamente esse versículo. Que o Senhor Jesus, que aquele homem e aquelas pessoas que estavam ali me ouvindo encontrassem misericórdia aos olhos de Deus naquele dia, no dia que Jesus voltar. E eu mostrei para eles como que nós encontramos essa misericórdia e essa graça de Deus, como nós precisamos ter essa atitude de entrega, né, ao Senhor Jesus, para que nesse dia nós possamos encontrar misericórdia e graça dele. Nós estamos vivendo um tempo da graça. Deus estende a sua salvação, a sua mão a nós. E esse é tempo de nós respondermos ao convite de Deus. Então, fica aí um verso evangelístico para você usar, né? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, parte A. Já usei e foi bênção ter usado esse texto aqui para exortar um irmão que estava passando por dificuldades. Bom, chegamos aqui à conclusão do capítulo 1, e olha só, lições conclusivas aqui do capítulo 1 de 2 Timóteo. Olha o que diz esse comentarista, Warren Wiersbe, refletindo sobre aquilo que foi falado no capítulo 1 desse texto. A essência para um ministério frutífero, e eu aplico aqui para um discipulado frutífero também, não mudou desde a época do apóstolo Paulo. Coragem, disposição para sofrer e lealdade espiritual. Eu quero aplicar essas 3 últimas qualidades na sua vida, né? Que Deus te encontre fiel naquele dia. Que você possa ter coragem para proclamar o evangelho, não importa a circunstância que você está vivendo. Que você possa ter, como é característico do apóstolo Paulo e de todo o seu ministério, que você possa ter disposição para sofrer por causa da sua fé. Que você não procure esse sofrimento à toa, mas se chegar a você, se for necessário sofrer pela sua fé, que você esteja disposto. E também, seguindo o exemplo de Onesíforo, seguindo o exemplo de Timóteo também, que você possa ter essa lealdade espiritual a Jesus e também aos seus irmãos na fé. Bom, eu quero investir esse último tempo aqui da nossa aula orando por você, orando pela sua família, lembrando um dos meus textos favoritos desse capítulo 1, versículo 7, que diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de domínio próprio. Que esse seja o Espírito Santo de Deus dominando a sua vida e te conduzindo nessa semana. Te convido, leia com antecedência, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, e vamos refletir sobre a palavra de Deus. Quarta-feira que vem eu te espero aqui para mais um tempo de reflexão na palavra de Deus em cima de 2 Timóteo. Ore comigo nesse momento, vamos pedir a bênção de Deus. Logo, daqui a 5 minutos nós vamos ter o culto aqui na nossa igreja. Eu te convido a ficar ligado aqui conosco. Daqui a pouquinho nós vamos ter um culto abençoado aqui com a presença do pastor Adoniran e que você possa estar conosco aqui celebrando e cultuando ao nosso Deus. Vamos orar nesse tempo. Senhor Jesus, eu te agradeço por essa noite, pela reflexão na sua palavra, pela riqueza, Deus, do livro de 2 Timóteo, nesse aspecto do evangelismo e do discipulado. Obrigado, Deus, por modelar para nós o que significa o discipulado, o que significa essa virtude de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas a se tornarem discípulos do Senhor. Jesus, que essas lições possam ficar gravadas no meu coração, no coração dos ouvintes dessa aula, que o Senhor os abençoe com coragem, que o Senhor os abençoe com disposição para amar e sofrer se for necessário, que o Senhor os abençoe com essa lealdade espiritual ao Senhor e às pessoas ao nosso redor. Senhor Jesus, que o Senhor abençoe os nossos lares, que o Senhor abençoe as nossas famílias, que o Senhor continue a conduzir, ó Deus, e nos dar todo o sustento físico, emocional, espiritual, financeiro, que precisamos nesse tempo, Deus. Dá-nos o teu consolo,
dá-nos a tua proteção. E Deus, ajuda-nos a avançar na sua obra, Deus, mesmo em tempos adversos como esse, que nós não recuemos, mas assim como o apóstolo Paulo colocou a seu filho Timóteo aqui, Deus, que nós não nos envergonhemos do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo e nem de sofrermos por causa dele, Senhor, mas que possamos avançar na proclamação dessa mensagem e, Deus, levar outros a conhecerem o Senhor como o único e suficiente Salvador. Nós te amamos, Senhor, e pedimos a tua graça, a tua proteção e direção.